Um dos filmes mais aguardados para o início desse ano era Priscila. Dirigido por Sofia Coppola, o filme chegou a ter uma pré-estreia já no final do ano passado, mas efetivamente ganhou as telonas no início desse ano. Sendo que aqui Priscila se foca no livro Elvis e Eu, um livro escrito pela Priscilla Presley, ela que foi esposa do Elvis durante muito tempo e que já muitas vezes teve a sua personalidade sendo retratada, inclusive no cinema, como foi no caso do filme Elvis do ano passado, mas até então nunca tinha sido mostrada, o relacionamento deles dois, a convivência deles dois, pela perspectiva da Priscilla, já que o relacionamento entre eles teve muito problema, muita conturbação. O meu nome é Herbert, bem-vindo ao Resenha de Minuto e bora conversar um pouquinho sobre Priscila. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, conheça os meus livros, porque eu sou escritor, inclusive lancei um livro novo lá no e-book da Amazon, dê uma conferidinha se você tiver o Kindle Unlimited, e bora conversar um pouquinho sobre esse filme. Aqui em Priscila, como eu falei, a gente vai acompanhar a história da Priscilla Presley, desde o momento que ela conhece o Elvis lá na Alemanha, se eu não me engano, em 1959, quando ela tinha apenas 14 anos e ele já era um homem adulto de 24 anos com uma carreira consolidada, ele já era o Elvis propriamente dito. Aqui a gente já começa a ter alguns problemas na relação entre eles, já que tem essa diferença de idade gigantesca e ela era literalmente ainda uma adolescente, uma criança, perto do próprio Elvis, e o relacionamento deles já começa com todas essas questões problemáticas por si só. Depois disso, a Priscilla acaba se afetuando ao Elvis, ele volta para os Estados Unidos e posteriormente convida ela a ir morar com ele em Memphis. E a partir daí ela começa a entender um pouco mais o que é ser esposa de Elvis, como tudo isso carrega um peso gigantesco. Bom, eu gostei bastante da proposta de Priscila, porque a gente tem aqui uma obra que, como eu falei, joga foco, joga luz exatamente numa perspectiva diferente do relacionamento entre eles, já que inevitavelmente o Elvis, por ser uma personalidade extremamente famosa, extremamente adorada em muitos aspectos, acaba que o grande foco, seja da mídia, seja das histórias que são contadas, de muita coisa envolvendo o Elvis, o foco seja ele. E aqui não, aqui o foco é a Priscilla, mesmo que o Elvis seja, digamos assim, a engrenagem que faz essa história girar. Mas existe uma justificativa para essa engrenagem estar neste momento aqui sendo colocada em tela. O que acontece? O Elvis, ele acaba chamando a Priscilla para morar com ele desde muito cedo. A Priscilla, quando se muda para Memphis, ela ainda estava na época do colégio, não estava nem formada ainda. Afinal, ele conheceu ela quando a Priscilla tinha apenas 14 anos de idade. Então, o jogo de poder, o jogo de influência que ele colocava sobre ela, que ele impunha a ela, toda a influência, toda a manipulação que o Elvis tinha sobre a Priscilla, começou desde muito cedo. Então, é natural que a vida da Priscilla acabasse girando em torno do próprio Elvis, porque sempre ela foi condicionada a isso. Em alguns momentos durante o filme, ele mesmo fala para ela: olha, você tem que entender que você fez uma escolha. Ou você vai ter uma carreira, ou você vai ser uma esposa. Você tem que entender que você não pode fazer isso, aquilo ou qualquer outra coisa, se isso for, digamos assim, afetar a imagem do Elvis. Durante muito tempo o relacionamento deles ficou escondido, exatamente porque o Elvis não achava, ou seja, o Elvis, seja as pessoas que estavam em torno dele, não achavam que era adequado ele assumir um relacionamento, seja pela idade dela, diferença de idade principalmente, mas também porque ele assumindo o relacionamento ia fazer com que outras fãs que eram loucas pelo Elvis não achassem isso inapropriado ou algo do tipo, enfim. Desde muito cedo, a Priscilla foi colocada ali nessa situação como uma peça de xadrez na vida do Elvis. Sendo que conforme ela vai amadurecendo como pessoa, como mulher, vai saindo dessa fase da adolescência e começando a questionar mais o próprio Elvis, ela vai entrando em embate com ele, vai entrando em conflito e mostra como esse conflito traz uma personalidade do Elvis muito mais, digamos assim, longe daquele superstar que a gente está acostumado a ver. É um personagem aqui muito mais, digamos assim, recluso, um cara muito mais no seu íntimo e muitas vezes abusivo, seja até fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente. Então ver tudo isso retratado é interessante, mas verdade seja dita, o filme acaba tendo um ritmo tanto quanto cansativo algumas vezes, porque as cenas acabam sendo repetidas, pelo menos as situações se repetem ao longo do tempo, que por mais que isso tenha uma certa mensagem mostrando como a vida da Priscilla acabou se tornando muitas vezes monótona porque ela vivia em função do Elvis, ainda assim
para uma obra cinematográfica acaba ficando cansativo, porque desde que ela se muda para Memphis, basicamente ela fica ali na casa, quando sai, muitas vezes sai com ele, acaba vivendo a loucura que é a vida dele, né, de muita dependência de remédio, de festas, Las Vegas, etc. E quando volta para aquele mundinho, aí daqui a pouco ele vai fazer uma turnê, daqui a pouco ele vai fazer filmagens em Hollywood e acaba ela ficando escanteada, sempre esperando uma ligação dele, ficando em dúvida, em angústia se ele está atraindo ela ou não. Então, isso é interessante de ser visto, mas muitas vezes o filme acaba batendo na mesma tecla de forma repetida, fazendo com que a história não avance tanto. Um grande mérito aqui é a direção da Sofia Coppola. Ela tem, né, uma condução dessa história, apesar desse problema de ritmo, que é muito estilosa, é muito bonito, o filme é muito bem filmado, além do elenco. O elenco está maravilhoso, tanto a atriz que faz a Priscila quanto o ator que faz o Elvis, eu esqueci o nome deles agora, eles estão excelentes. Você consegue, né, digamos assim, ter o sofrimento dela de maneira palpável, bem como o crescimento dela como mulher, como personagem, até o momento, né, que ela vai tomar uma atitude em relação a tudo isso que está acontecendo na vida dela. A gente tem o próprio Elvis sendo aqui colocado, né, como Elvis diferente, e não tem como não falar isso, já que é inevitável traçar um paralelo com o filme Elvis do ano passado, que ali era o Elvis muito mais superstar, superestrela, aqui é o Elvis mais o seu íntimo, mas muito bem representado também. Então o elenco está de parabéns, mandaram muito bem e tornaram essa história muito mais pungente, muito mais realista perante aos problemas de um casal que começou lá no início de maneira já extremamente problemática, devido à diferença de idade, à relação de poder, a tudo isso que envolvia um homem de 24 anos se relacionando com uma menina de 14, principalmente sendo um homem, né, que fazia parte da indústria do entretenimento, da indústria da música, e não só fazia parte como era um dos grandes nomes dessa indústria. A partir daí, como tudo isso se desenvolveu, também é interessante, apesar de, como eu falei algumas vezes, soar repetitivo. Priscila é um bom filme, é um filme que traz essa luz para uma perspectiva diferente da história do Elvis com a Priscila, mais especificamente aqui da Priscila com o Elvis, trocando, né, a ordem, já que ela deveria ser o foco dessa história, como que ela se sentiu em relação a tudo isso, como ela foi tratada, já que a gente tem no imaginário popular das superestrelas muito o que elas representaram, né, em relação às áreas onde elas atuaram, como o caso aqui da música, mas muitas vezes a gente não tem tanta consciência de como eram elas no seu íntimo, nas suas relações, e aqui a gente descobre um pouquinho mais. Como eu falei, esse é um filme adaptado de um livro, porém eu não li o livro, Elvis e eu, então não sei dizer se é uma adaptação boa ou se o livro traz mais detalhes dessas relações, mas acredito que sim. Se você leu, dê uma dica aqui se vale a pena ou não. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fique bem, até a próxima e tchau, tchau!